Brasília também tem produção de lúpulo. Sabe o que é o lúpulo? É a matéria-prima para a fabricação da cerveja. Você gosta de uma geladinha? Apesar de ser uma cultura muito comum nos países do hemisfério norte, o clima do Distrito Federal é propício para a produção do fruto. Você sabia disso? A gente vai acompanhar uma reportagem agora que vai ensinar pra gente. Com certeza você que está aí em casa já deve ter visto alguém ordenhando leite direto da vaca, não é mesmo? Mas hoje nós vamos te mostrar uma ordenha diferente, que tem até um nome especial, não é mesmo, Roberval? O que a gente vai mostrar aqui? Então, hoje aqui eu vou mostrar como se tira direto da teta do tanque, uma grande IPA, cerveja bem lupulada, direto da teta do tanque. Essa aqui especial é uma cerveja IPA, que trabalha com bastante lúpulo, né? São cervejas realmente bem perfumadas, bem aromáticas, e o que traz esse frescor, esse perfume, é justamente o lúpulo que a gente trabalha. E você aí de casa sabe o que é, afinal de contas, o lúpulo? Esse é o tema da nossa reportagem de hoje. Antes de irmos à cervejaria, localizada na área rural de Braslândia, a quase 60 quilômetros do centro de Brasília, também visitamos uma plantação de lúpulo para conhecer detalhes dessa erva que faz toda a diferença na cor, no gosto e até no cheiro da bebida. Aqui na propriedade temos 4 tipos de lúpulo. E a gente tem lúpulos que são para amargor, alguns lúpulos que são de aroma e de dupla aptidão. Então, o de amargor vai ser aquele amarguinho que a gente sente na cerveja, ele é usado para fazer esse estilo. E os de aroma são adicionados ao final da cerveja para dar aquele aromático forte que a gente sente quando toma uma cerveja IPA, uma APA. Então, ela é um ingrediente essencial nas cervejas especiais. O detalhe é que o João é advogado e o sócio dele é engenheiro civil. Da paixão por cerveja artesanal, nasceu o hobby de se fabricar em casa mesmo, só para o consumo próprio. Até que eles viram que podiam entrar no mercado da cervejaria em outro nível, produzindo a matéria-prima da bebida. No início eu tinha um objetivo de formar uma cervejaria, mas com as burocracias eu fui procurar outro meio para investir nesse ramo cervejeiro. Foi quando eu conheci o lúpulo, vi que não plantava no Brasil, ou plantava muito pouco, e tudo era importado. Então eu vi aí uma oportunidade de estar empreendendo nessa área. E aí entrei junto com o meu sócio, o Tauame, para a gente ir nessa investida no lúpulo brasileiro. O lúpulo é a flor dessa planta trepadeira que pode crescer até aproximadamente 8 metros. Essa plantação fica em uma chácara, no núcleo rural Ponte Alta, no Gama, a cerca de 50 quilômetros da região central da capital do país. O cultivo começou há cerca de 1 ano e já ocupa metade da propriedade. A planta, quando ela cresce, a gente corta ela embaixo e corta ela em cima. A gente derruba e leva para o centro, onde a gente faz a colheita. Aí pode ser por maquinário ou a separação manual das flores. Depois de selecionado, o lúpulo vem para o processo de secagem. Então, Ami, me explica o que acontece a partir daqui. Após a nossa colheita e separação, a gente tem que secar o lúpulo o mais rápido possível para tirar a umidade dele, né? Porque para a gente utilizar nas cervejarias e trazer o máximo de aroma possível, né? E também, principalmente, por conta de conservação. O lúpulo, ele oxida muito fácil, então a gente tem que secar ele muito rápido para evitar o contato com a luz e com o ar e fazer uma embalagem como a gente faz essa daqui, né? Então a gente consegue guardar ele dessa forma para a gente peletizar e poder entregar para as cervejarias. Bem, já vimos o processo da plantação à embalagem, mas pulamos uma etapa importante, o controle de qualidade. Os sócios não queriam falar, mas olha só quem encontramos por aqui. O negócio começou há cerca de 1 ano e está em fase inicial e conta com a ajuda de familiares, de amigos. E olha só, gente, tem até alemão aqui nessa jogada, não é não, Peter? Exatamente, sim. Brincadeiras à parte, o fato é que vocês da Alemanha conhecem bem a qualidade do lúpulo, né? Porque vem de lá e tudo mais. Então me conta, teste de qualidade, tá no caminho certo? Tá aprovado? Está muito aprovado, sim. E o cheiro é típico de uma boa cerveja alemã.
O incentivo do Peter, da esposa, da família e dos amigos tem sido fundamental para os sócios, já que o cultivo do lúpulo é uma experiência nova para eles e cheia de desafios. Um deles é que a planta é original de regiões com climas mais frios, como os Estados Unidos e os países europeus, como a Alemanha. A principal adaptação para essa planta é o tempo de luz que ela precisa. No outro hemisfério, ela tem horas de luz maior. E como aqui no Brasil a gente não tem esse total de horas de luz que ela precisa, a gente teve que adaptar nossa plantação. Então a gente colocou iluminação artificial nela inteira. E na época da seca aqui a gente também tem irrigação. Então a gente engana a planta tanto à noite como na falta de água. O extensionista da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão do DF, explica. O DF é uma região propícia para o cultivo do lúpulo, por ter estações bem definidas, né? A chuvosa e a seca e fria. E aqui os agricultores conseguem fazer de 2 até 3 colheitas no ano, diferente do clima europeu, do hemisfério norte, onde eles conseguem, em sua maioria, ter uma colheita. O lúpulo, de forma geral, toda colheita você precisa fazer um corte drástico nessa planta, mantendo só as raízes dela e uma nova condução da planta. Então, a partir do corte, condução, florescimento e colheita, é mais ou menos um período de 90 dias. Mas é claro que o lúpulo é apenas um dos ingredientes que formam a cerveja que você conhece. Por isso nós viemos a esta fábrica para conhecer um pouquinho desse processo. Olha só, tudo começa nessa tina, onde a água é preparada, porque tudo aqui é importante, né? Inclusive a água. Em seguida, a água, depois desse preparo, é misturada ao malte. E aqui nessa tina passa por um processo de cozimento. Em seguida, a próxima etapa está aqui. Acontece aqui a clarificação. Mas afinal, cadê a história do lúpulo então, né? Pois é a próxima etapa, né, Roberval? Este aqui é o lúpulo que se chama? Esse aqui é um citra. É uma das qualidades de lúpulos que nós usamos. Ele aqui está numa situação de peletizado, né? Diferente que o nosso amigo lá ele faz com os caixinhos apenas prensados. Então nós usamos aqui peletizados. O lúpulo entra no processo de fervura. Os primeiros lúpulos colocados no processo de fervura, eles têm a característica de trazer o amargor, a qualidade do amargor. Os lúpulos sequenciais, no final do processo, eles têm a característica de trazer o aroma que a gente quer provocar na cerveja. E tem algumas cervejas que a gente também faz a utilização do lúpulo lá no tanque de fermentação, num processo chamado dry hopping, onde a gente coloca ele in natura dentro da cerveja já no processo de resfriamento. Até pouco tempo, cervejeiros como o Roberval só conseguiam obter lúpulo por meio da importação. Esta, usada por ele, por exemplo, veio dos Estados Unidos. Mas ele cogita usar o que é produzido por aqui. Acho que deveriam ter mais produtores. A única coisa que pega para a gente um pouquinho é porque, às vezes, o nosso equipamento é que não está adequado a receber os caixinhos diretamente, né? Mas eu acho que se à medida que a gente tenha em quantidades maiores, ou eles vão se adequar ao pellet, ou a gente vai se adequar a uma membrana maior dentro da panela para conseguir trabalhar com o lúpulo floral sem ser o pellet. O sucesso da receita, o tipo da cerveja, a qualidade, a formação de uma espuma como esta, mais estável e volumosa, tudo depende de uma série de fatores, entre eles a quantidade de lúpulo. Quanto mais o lúpulo é adicionado à receita, maior o amargor característico da bebida. O aroma também fica mais rebuscado, com um toque mais cítrico e frutado. Além disso, antigamente o lúpulo ainda tinha o papel de manter a longevidade da bebida, já que tem efeito bactericida. O mercado da cervejaria é crescente no Distrito Federal e o cultivo de lúpulo parece bem promissor. Nesta plantação de 0,5 hectare, por exemplo, existem cerca de 1.000 plantas. A expectativa é que cada uma delas produza algo em torno de 200 a 300 gramas de lúpulo. Isso significa o seguinte: quando as plantas estiverem adultas, o que deve ocorrer daqui a 2 anos, a produção pode chegar a 600 quilos por safra, ou seja, a cada 4 meses. Considerando que cada quilo de lúpulo seco vale em torno de R$300, é fácil de entender por que o passatempo
tende a se tornar um negócio cada dia mais profissional. É isso, para você que aprecia cerveja, seja a ale, seja a IPA, seja a tradicional, e até para quem não aprecia também, fica o nosso brinde, né, Roberval? Um brinde à vida, um brinde a todos. Agora você já sabe como é feita essa bebida, não é mesmo, Roberval? Exatamente. Um brinde ao lúpulo. Um brinde ao lúpulo.